Princípios institucionais do Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, sendo responsável pela defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e dos direitos fundamentais. Dentro do sistema jurídico brasileiro, ele possui uma série de princípios institucionais que orientam suas atividades e garantem sua atuação independente e coerente. Entre os principais princípios que regem o Ministério Público estão a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, cada um deles com papel fundamental na estrutura e funcionamento da instituição. O princípio da unidade estabelece que o Ministério Público deve ser visto como uma única instituição, atuando de maneira coesa e sob uma única direção. Isso significa que o Ministério Público é entendido como um só órgão, ainda que esteja dividido em diferentes ramos, como o Ministério Público da União, MPU, e os Ministérios Públicos Estaduais, MPES. Nesse sentido, a unidade se manifesta dentro de cada ramo do Ministério Público, e não entre o MPU e os MPES. Essa organização interna reforça a ideia de que a atuação de qualquer membro do Ministério Público representa a própria instituição. O princípio da indivisibilidade é uma extensão do princípio da unidade e permite que os membros do Ministério Público possam ser substituídos uns pelos outros ao longo de um processo. Isso quer dizer que um procurador ou promotor pode ser substituído por outro da mesma carreira sem prejuízo ao andamento do processo. Esse princípio é importante porque garante a continuidade e a eficácia da atuação do Ministério Público, independentemente de mudanças pontuais em sua equipe. Como resultado, o Ministério Público atua como uma entidade única, sem que a substituição de seus membros comprometa a condução dos processos. No entanto, o princípio da indivisibilidade está limitado pela independência funcional, que é outro princípio fundamental do Ministério Público. A independência funcional garante que cada membro do Ministério Público possa agir de acordo com sua própria convicção, dentro dos limites estabelecidos pela lei. Esse princípio reflete a autonomia que os procuradores e promotores possuem em sua atuação, o que os permite tomar decisões baseadas em critérios técnicos e jurídicos, sem sofrer influência externa. Assim, mesmo que o Ministério Público atue como uma unidade, seus membros têm liberdade para conduzir seus casos de acordo com seu entendimento da lei. A independência funcional se manifesta em dois níveis, externo e interno. Externamente, o Ministério Público como instituição não está sujeito à interferência de outros órgãos ou poderes do Estado, como o Legislativo ou o Executivo. Isso significa que o Ministério Público pode atuar de forma independente, promovendo investigações e ações judiciais sem interferência política ou administrativa. Internamente, essa independência assegura que cada membro individual do Ministério Público também seja autônomo em suas decisões, sem subordinação hierárquica que interfira na sua atuação jurídica. A hierarquia existente no Ministério Público é meramente administrativa, ou seja, não afeta a liberdade dos membros de agir conforme sua própria consciência jurídica. Nem mesmo o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, pode obrigar um procurador a adotar uma postura específica em um caso, desde que este esteja agindo de acordo com a legislação. Esse modelo assegura uma atuação baseada no princípio da imparcialidade e da objetividade, uma vez que cada membro é responsável por suas decisões. Essa estrutura fortalece a credibilidade do Ministério Público, que é visto como uma instituição imparcial e protetora dos direitos fundamentais. Em casos de grande repercussão social, como aqueles envolvendo corrupção, crimes ambientais ou violações de direitos humanos, a independência funcional garante que os membros do Ministério Público possam atuar com liberdade e efetividade. Essa autonomia é essencial para que a instituição possa cumprir seu papel constitucional de forma imparcial e compromissada com a justiça. Um exemplo prático da aplicação desses princípios pode ser observado na atuação do Ministério Público em processos de investigação de autoridades públicas. Imagine um cenário em que um promotor esteja conduzindo uma investigação contra uma figura política de alto escalão. A independência funcional assegura que ele possa agir sem sofrer pressões externas ou internas, enquanto o princípio da indivisibilidade garante que, caso o promotor seja substituído, outro membro do Ministério Público possa assumir o caso sem prejuízo à investigação. Além disso, os princípios da unidade e da indivisibilidade asseguram que a atuação do Ministério Público seja sempre coerente e contínua, independentemente das circunstâncias internas. Isso é particularmente importante em casos de longa duração, nos quais é comum que diferentes membros do Ministério Público atuem ao longo do processo. Dessa forma, a instituição permanece estável e com uma atuação uniforme, refletindo seu compromisso com a defesa da ordem jurídica.
A estrutura interna do Ministério Público, com base nesses princípios, também garante que a instituição possa se adaptar a diferentes demandas. Por exemplo, em situações de alta complexidade, é comum que equipes de promotores ou procuradores atuem em conjunto, substituindo-se quando necessário. O princípio da unidade permite que essa colaboração seja eficiente e que todos os envolvidos trabalhem pelo mesmo objetivo, enquanto a independência funcional assegura que cada um possa contribuir com sua perspectiva e conhecimento jurídico. Esses princípios também reforçam a ideia de que o Ministério Público atua em nome da sociedade e em defesa do interesse público. Ao garantir que seus membros atuem de forma independente sem subordinação política, o Ministério Público se posiciona como uma entidade que protege os direitos dos cidadãos contra abusos de poder e outras violações legais. Essa proteção é essencial para o funcionamento de uma sociedade democrática e para o fortalecimento do Estado de Direito. A função do Ministério Público na fiscalização da aplicação das leis e na defesa dos direitos coletivos e individuais só é possível porque seus membros possuem essa independência funcional. A partir do momento em que um membro do Ministério Público é chamado a atuar em um caso, ele o faz em nome da própria instituição e em defesa da Constituição e das leis do país. Dessa forma, a atuação do Ministério Público é um reflexo direto dos valores democráticos que fundamentam o Estado brasileiro. Por fim, é importante destacar que esses princípios são fundamentais para a preservação da autonomia do Ministério Público e para sua capacidade de desempenhar um papel ativo na promoção da justiça. A aplicação do princípio da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional fortalece a instituição e garante que ela possa continuar sendo um pilar do sistema de justiça brasileiro. A atuação independente e imparcial do Ministério Público é essencial para a manutenção do equilíbrio entre os poderes e para a defesa dos direitos da sociedade, demonstrando a importância de uma estrutura sólida e bem definida na promoção da justiça e da equidade. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!